Graça e paz, meus irmãos. Glórias ao nosso Deus que nos reuniu nesta noite, ainda que virtualmente, no amor a Cristo. Meus irmãos, eu anelo e creio que em breve estaremos novamente reunidos, fisicamente e espiritualmente, ali no lugar que o Senhor nos reservou para congregarmos aqui em Catanduva. Mas enquanto esse dia não chega, nós o faremos virtualmente, porque não podemos cessar de propagar o Evangelho, a Palavra de Deus, a Boa Nova. Por isso, eu convido os irmãos para que examinemos junto o Evangelho de Lucas, segundo o Dr. Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Vejamos então o que nos ensina o evangelista. Diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus respondeu: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Glórias a Deus. Aleluia. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que nos concede de agora nos dedicarmos a conhecer-te, Senhor Deus, mediante o exame da tua palavra. Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos aptidão, Senhor Deus, para compreender as tuas revelações contidas nesta tua palavra, meu Pai. Senhor Deus, me capacita, Senhor, para que eu possa fazer essa exposição
com tamanha clareza, Senhor Deus, para que haja entendimento, Senhor Deus, de todos aqueles que a ouvirem, Senhor Deus. E então, a Tua palavra alcance, Senhor Deus, o propósito para o qual ela foi e continua sendo lançada, Senhor. Que é a transformação de vida, Senhor Deus, para de acordo com a Tua vontade e honra e glória do Teu nome. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, o que temos aqui? Temos um estudioso, um doutor da lei, que abordou Jesus e o interpelou e lhe perguntou: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna, para entrar no céu? Então, Jesus lhe respondeu que ele deveria amar a Deus sobre todas as coisas, de forma incondicional, sem qualquer restrição, e ao próximo como a si mesmo, como a ele mesmo. E então esse doutor da lei reperguntou: mas quem é esse próximo a quem eu devo amar como a mim mesmo? Pelo que então Jesus proferiu essa parábola. Parábola é uma narrativa muito peculiar a Jesus quando ensinava. Muitas vezes Jesus recorreu a parábolas para facilitar o entendimento dos seus ouvintes, dos seus interlocutores. Foi então que ele descreveu essa situação em que alguém foi vítima de roubadores, de salteadores, que além de subtrair os seus pertences, o maltrataram, lhe bateram e o deixaram ferido à própria sorte. Então, logo em seguida, passaram um sacerdote e depois dele um levita, os quais ignoraram aquela pessoa ferida ao chão, necessitada de ajuda. Após eles, então, veio esse samaritano, um cidadão da região de Samaria, alguém que provavelmente, de quem não se esperaria nenhuma postura de compaixão. Então esse, ao contrário das expectativas, foi movido de íntima compaixão e se predispôs e ajudou aquela vítima que estava ao solo, ferido, na iminência da morte. Meus irmãos, esta passagem bíblica, essa parábola, ela é muito conhecida. Inclusive, algumas vezes em que ouvi alguém mencionar, citar essa parábola, vinha acrescido a essa parábola o adjetivo de bom samaritano. Então, essa parábola é muito conhecida com o tema de o bom samaritano. E eu
entendo oportuno lembrar-lhes que essa mesma pergunta que esse doutor fez a Jesus foi feita pelo jovem rico. E essa abordagem do jovem rico a Jesus foi também relatada pelos outros dois evangelistas, por Mateus e Marcos, exceto João. Mas também Lucas, Marcos e Mateus relataram essa abordagem do jovem rico a Jesus, que lhe fez a mesma pergunta. E naquela situação, Jesus de pronto respondeu àquele jovem, porque ele abordou Jesus dizendo: bom mestre. Então Jesus o repreendeu dizendo: por que me chamas de bom? E naquela ocasião Jesus afirmou que somente Deus é bom. Nós podemos ver isso ali em Lucas 18, do 18 ao 23. Então, Jesus não perdeu a oportunidade de repreender então o jovem rico e disse-lhe que somente Deus é bom. No entanto, é muito comum vermos as pessoas intitularem esse samaritano, inclusive pessoas do nosso meio, de o bom samaritano. Então fica aí essa advertência e essa lembrança para que de agora em diante tenhamos a memória que somente Deus é bom, que ser bom é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Somente Deus é detentor desta virtude de ser bom. A bondade é inerente ao nosso Deus. Então, nós, estudiosos, da Bíblia, a exemplo dos nossos irmãos de Bereia, devemos evitar esse termo bom para se referir a esse samaritano, porque somente Deus é bom. E o que nós aprendemos então com este episódio? Na verdade, o que se esperava é que o sacerdote fosse ele quem prestasse ajuda àquela vítima. Tanto ele quanto o levita. No entanto, isso não aconteceu. Eles ignoraram aquela pessoa desfalecida e o deixaram à própria sorte. No entanto, o samaritano, alguém de quem não se tinha expectativa, não se esperava nenhuma compaixão, se portou de maneira diversa. E ele então se dedicou a ajudar aquela pessoa, aquela vítima dos roubadores. O que aprendemos então? Aprendemos que muitas das vezes nós rotulamos as pessoas. É fato que naquela ocasião os samaritanos viviam divergências com os judeus. Os judeus não tinham nenhuma consideração, nenhum apreço pelo samaritano. E só pensavam deles coisas ruins. Ao contrário, tinham até algum desprezo
Então, muitas das vezes nós tendemos a preconceitos, a rotular e a achar que nós somos melhores que este ou que aquele. Então ficou aí demonstrado que tanto lá quanto cá existem pessoas que não procedem conforme o esperado, que não agem conforme até mesmo a fé que professam. Essa parábola nos revela isso aí, porquanto tanto o sacerdote quanto o levita não praticaram a fé que se esperava que eles manifestavam, que eles diziam ter. Então não teve aí coerência entre a atitude dessas duas pessoas que eram detentoras de cargo, título e, portanto, se tinha alguma expectativa a respeito deles. Então fica aí essa advertência para que saibamos que nem todo mundo que detém um cargo, um título ou uma função se comporta de acordo com o que convém, de acordo com aquilo que é esperado dessas pessoas. E por conta da ação daquele samaritano, de quem não se esperava que agisse daquela forma, então há uma tendência de hipervalorizar o que ele fez, chamando, classificando como bom. Mas, apesar dele ter agido em favor daquele necessitado, nem por isso ele é bom. Porque, de fato, os outros dois se omitiram, tanto o sacerdote quanto o levita. E ele apenas fez o que devia fazer, o que é esperado de qualquer pessoa que ama o seu próximo. Então, nem por isso ele pode ser intitulado bom. A Bíblia também nos assegura, nos assevera que o servo que só faz a sua obrigação é um servo inútil. Então, agir em favor de um necessitado, em especial para um cristão, para aquele que crê em Jesus, é o básico. É o básico. Então, foi o que aquele samaritano fez. Independentemente de título, independentemente de posição, de reconhecimento social, ele manifestou amor por aquela vítima, por aquela pessoa que estava necessitando de cuidados, e dispensou a ele então os cuidados necessários. Meus irmãos, eu vendo esse exemplo esse exemplo que Jesus deu com essa parábola do samaritano, demonstrando amor ao próximo,
me faz lembrar um movimento ecológico que houve há algum tempo. E naquela ocasião eu via pessoas aqui no Brasil estimulando, defendendo a preservação do urso polar. E aqui essas mesmas pessoas matavam capivara, jacarés, caçavam os nossos animais silvestres. Isso me gerava um conflito. Eu tinha dificuldade para entender isso. Porque eles defendiam um animal lá no polo, que vivia lá no polo, e atacavam aqueles que estavam aqui próximo na nossa fauna. Então, na verdade, essas pessoas não entendiam a complexidade da ecologia. Não tinha coerência essa defesa, essas atitudes. E isso acontece ainda hoje, muitas das vezes, com a gente, com nós os cristãos. Às vezes nós queremos, então, nos dispomos a ajudar aquele que está distante e ignoramos o sofrimento, a necessidade daquele que está muito mais próximo de nós. Então, isso também não é coerente. Ficou muito claro aí que próximo é aquele que está verdadeiramente próximo e necessitado da sua ajuda. Eu costumo usar para exemplificar essa questão da proximidade quando nós jogamos uma pedra na água, uma pedra no lago, e essa pedra libera energia e em torno dela vai se formando um círculo de dentro para fora. Esse círculo vai se replicando de dentro para fora e expandindo energia. Então, imaginem que essa pedra é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, que foi lançada no lago do seu coração. E quando ela entra no seu coração, então ela começa a liberar amor. Esse amor vai se expandindo, vai se propagando de dentro para fora e vai alcançando o seu próximo, que alcança o seu próximo e alcança o outro próximo, e assim vai, sucessivamente. Então, meus irmãos, devemos estar atentos e socorrer, estender a mão àquele que, de fato, está mais próximos. Não faz nenhum sentido você ignorar essa sequência. A Bíblia, inclusive, nos orienta a fazer o bem, prioritariamente aos domésticos na fé, ou seja, ao seu próximo. Amém, meus irmãos? Então, eu os convido para que, tão logo terminemos essa reflexão, nos juntemos em um só espírito para entrar no lugar santo dos santos e, movidos de íntima compaixão, demandarmos com frente ao nosso Deus em favor dos nossos irmãos que estão adoentados, que estão acometidos de diversas enfermidades, e que estejamos atentos para que, se possível, possamos fazer além
disso, além disso. Porque, como já aprendemos também, quem só faz o mínimo, o que é mandado, é servo inútil. Glórias a Deus. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, no lugar santo dos santos, em favor e pedir o favor de Deus para os nossos irmãos, parentes e amigos. Amém. Que assim seja. Glória a Deus.